Eu fiz uma especialização de 1 ano e meio, depois eu fiz um MBA, aí eu fiz um mestrado na USP, aí eu fiz MIT, fiquei 1 ano nos Estados Unidos lá estudando Global Supply Chain, aí fiz a maior aventura da minha vida que foi fazer um doutorado, 7 anos estudando pra caramba e trabalhando, fazer doutorado já é muito difícil, fazer trabalhando beira a impossibilidade, assim. E depois eu fiz Harvard M&A, que a gente estava até discutindo aqui um pouquinho antes. Seja bem-vindo ao NS TechCast, o seu podcast sobre tecnologia e logística. Nessa temporada, ouvimos histórias dos maiores executivos e empreendedores do setor na América Latina. Bom, bem-vindos a mais um episódio do NS TechCast, o nosso podcast para falar de logística, experiências, carreira. E eu sou Marco Guapo, editor da Mundo Logística. Hoje eu tenho aqui comigo Thiago Cardoso, diretor de Pessoas e Sustentabilidade da NS Tech. Bom dia, Thiago. Bom dia, Marco. Obrigado pela, bom dia. pela presença. Muito bom estar aqui, acho que vai ser um dia de bastante experiências e muito bom ouvir um pouco das histórias das pessoas que fazem acontecer a logística do Brasil. Sem dúvida. E hoje um episódio muito especial, eu tenho aqui comigo o André Prado, presidente da BBM Logística. André, obrigado pela presença aqui no NS TechCast. E André, a gente começa sempre perguntando aí, né, pedindo para você se apresentar aí em 30 segundos. Você consegue dizer para a gente aí quem é André Prado em 30 segundos? Tá, vamos lá. Cara, eu sou uma pessoa apaixonada por logística. Desde que eu descobri logística foi o que eu escolhi para fazer da minha vida. Uma pessoa que batalha muito, que se esforça bastante, que tem algumas conquistas aí na área. Acho que tá bom. E uma família linda também. Bacana, muito bom. André, eu queria começar aí falando um pouco, pedindo para você contar para a gente quem era o André, né? Lá no início da sua formação. Eu fiquei sabendo aqui que você era da turma do fundão, mas sempre foi um bom aluno, né? Como é que era isso? Como é que você conseguia conciliar essas coisas aí? Cara, assim, eu sempre estudei pouco, acho que eu era muito focado assim, na aula, tudo, e graças a Deus consegui aprender rápido, então eu nunca fui um cara muito nerd, assim, de se dedicar tanto, mas eu sempre soube o que eu queria. E eu fui fazer faculdade de engenharia civil, mas ali eu não estava me achando ainda. Falei, cara, não é com obra que eu quero trabalhar, não é isso. E teve a primeira turma de logística do Brasil, lá na USP São Carlos, e eu fiz uma optativa na época que fazia isso. Era o livro do Ronald Balu, Logística Empresarial. Aí, cara, acho que no primeiro mês eu li o livro 2 vezes. Falei, cara, isso é genial, é isso que eu quero fazer da vida, isso é super importante. E na época nem existia o termo logística, né? Você falava transporte e tudo. E aí eu falei, cara, isso vai ser um negócio muito importante no futuro e eu quero focar nisso. Foi o que aconteceu. Desde lá, praticamente esse tempo todo, eu só trabalhei com logística e gosto muito. Acho que é uma coisa fundamental para toda a economia. Sem logística nada funciona, né? E eu acho que ainda a logística precisa ganhar muito mais responsabilidade, muito mais respeito do que ela tem hoje, porque sem logística nada funciona. Mas você terminou a civil, você chegou a atuar na engenharia civil, não? Cara, só estágio, assim. Eu já comecei com logística, já comecei com jornal, já a distribuição de jornal, que para mim é uma das coisas mais complexas que existe, né? Porque o lead time é o mais curto que eu já vi, assim. Às vezes você atrasasse 1 hora, você perdia 40% das vendas. Então, assim, o lead time de jornal nem existe mais jornal, né? Pra falar a verdade. Mas o lead time de jornal, quando o jornal tinha um volume muito grande operacional, era fundamental, e ali você aprende a importância da agilidade, que o e-commerce é um pouco hoje, acho que não tão ágil, mas que tem a mesma demanda aí por agilidade. E aí você fez mestrado, né? Em sistemas. Cara, eu fiz uma especialização de 1 ano e meio, depois eu fiz um MBA, aí eu fiz um mestrado na USP, aí eu fiz MIT, fiquei 1 ano nos Estados Unidos lá estudando Global Supply Chain, aí fiz a maior aventura da minha vida que foi fazer um doutorado, 7 anos estudando pra caramba e trabalhando, fazer doutorado já é muito difícil, fazer trabalhando beira a impossibilidade. Assim. E depois eu fiz Harvard M&A, que a gente estava até discutindo aqui um pouquinho antes.
E por que esse interesse? Você, o Marco colocou aqui que você era da turma do fundão, e por que esse interesse com a vida acadêmica? Porque como você narrou aqui, a gente viu que é bem intensa, né? Você começou lá com engenharia, passou por um mestrado, doutorado, e ainda continuou fazendo curso até quase o ano passado estava fazendo. Cara, assim, eu acho que com o tempo eu fui descobrindo a importância de um desenvolvimento técnico para que você consiga performar melhor, né? Já até bati esse papo com o Guapo uma vez, assim. No Brasil você tem profissionais brilhantes, né, em todos os ramos da economia, mas que muitas vezes, tecnicamente, eles acabaram não evoluindo tanto, até pelo que você falou. Tiveram que se dedicar à carreira, entregar sempre, a fazer cada dia mais. E eu tenho certeza que essas pessoas, se tivessem um embasamento teórico maior, poderiam fazer ainda mais, né? Porque eu acho que isso ajuda muito. Paralelamente, a universidade no Brasil é excepcional, mas ela é muito acadêmica, né? Você, quando compara hoje as principais universidades, vamos falar da USP, que eu conheço mais, com o MIT, a USP é mais academia pura e o MIT é muito mais business, né? E você tem pessoas brilhantes na academia também, mas muitas vezes essas pessoas também não conhecem o dia a dia em determinado ponto. Então, acho que a combinação dessas duas coisas, ela ajudaria o Brasil, ajudaria a logística e ajudaria as próprias pessoas que estão envolvidas nisso. Acho que essa combinação é muito bacana, mas não é fácil, né? Você tem que ter um nível de dedicação, às vezes, para conseguir chegar num nível um pouco maior, muito grande. Eu até me lembro, só para contar quando o André estava fazendo doutorado, eu sempre ficava no pé do André, né? O André, escreve um artigo aí pra gente, na Mundo Logística. E ele dizia assim, Guapo, não dá, tô fazendo doutorado. E aí hoje eu entendo que assim, a vida era muito intensa, né? Trabalhar, estudar, devia ser muito difícil conciliar isso tudo, né, André? Mas não valia a publicação, não? Porque o doutorado tem que publicar um monte, não é? Não, depois eu consegui, mas aí eu já estava mais tranquilo. O André, e aí você contou pra gente também, muito disso que você estava falando, né? Que no MIT você notou essa união entre teoria e prática, né? Você acha possível a gente fazer isso aqui no Brasil também? Ou lá eles têm um outro ambiente em que isso é mais possível do que aqui? Como é que você vê isso? Cara, eu acho que é possível, acho que tem diversas tentativas, talvez não tão focado na parte de engenharia logística, né? Às vezes é mais business mesmo. Business você já vê que isso é muito comum, mas eu entendo que é possível sim aplicar isso à logística, né? Embora seja um desafio, que você vai ter que unir uma parte acadêmica com uma parte mais prática. Mas eu acho que as empresas têm que patrocinar isso, investir nisso e, principalmente, se tiver demanda, vai ter oferta, né? Pessoas que se interessem por fazer esse tipo de curso e desenvolver, mas acho que sim que é possível. Legal. E, André, você cita aqui duas grandes experiências profissionais, né, que você teve aí. Uma foi a gestão da Hércules, eu até não conhecia, fiquei conhecendo agora. Foi a primeira operadora logística instituída no Brasil, né, e depois virou Atlas Logística. E a transformação da BBM em uma empresa com atuação na América Latina, né? E que aptidões que você acha que são necessárias, né, para fazer negócios assim, crescerem, progredirem? O que você acha que precisa ter para conseguir fazer isso, especialmente na nossa área? Cara, acho que o fundamental, ponto inicial e mais importante é você acreditar, né? Você ter um projeto e entender que aquilo é viável e acreditar. Vou citar rapidinho os dois casos, né? É o que você falou. Sim. A Hércules era o primeiro operador logístico instituído no Brasil. Na época, a Atlas já era uma das maiores transportadoras do Brasil. Eles resolveram ir para os Estados Unidos e trazer o estado da arte do que tinha lá para ser implementado aqui. Só que o negócio de verdade nunca virou. Quando eu assumi lá, faturava 1 milhão por ano. Assim, era um negócio pequeno. Cara, é você pegar um time, acreditar nas pessoas, desenvolver as pessoas, porque quando a empresa cresce muito rápido, você tem que fazer isso. Obviamente, um grande diferencial naquele momento, que também não é muito diferente da BBM, é você gerar soluções diferentes, é você fazer o mercado entender que você tem uma proposta de valor diferente e mais bacana do que aquilo que eles estão oferecendo, ter pessoas altamente capacitadas, porque logística é serviço, né? Serviço é gente, né? Se você não tiver os melhores profissionais, pessoas capacitadas, dificilmente você vai conseguir entregar grandes resultados. E lá na Atlas Logística foi muito bacana, porque a gente cresceu, acho que 25, 27 vezes em poucos anos, assim.
Ganhamos prêmios da Exame, que naquela época era muito importante, o Maiores e Melhores ainda mas era ainda mais naquela época. Chegamos a ficar, acho que em segundo lugar de todos os segmentos do Brasil, como a empresa que mais cresceu. Então, foi um case muito bacana e a gente formou muita gente boa, né? Que hoje compõe lá parte da Solística, um projeto muito bacana. E quando a gente fala de BBM também, BBM era uma empresa do sul do Brasil, até uma média empresa não muito conhecida, eu não conhecia, acho que aqui em São Paulo a gente conhecia pouco, embora no sul conhecesse mais. E aí também em poucos anos, está com 4 anos e meio, a gente é hoje um dos 3 maiores operadores rodoviários aí do Mercosul. Então também foi um projeto de grande crescimento, a gente está completando agora quase 5 vezes de crescimento. Em 4 anos e meio, numa empresa que já era grande, né? Sim. E que agora é uma das maiores. E nesse ponto, muito parecido, é acreditar e ter um time, né? Porque quanto maior é a empresa, a gente tem 5.500 funcionários, né? Ninguém consegue fazer tudo sozinho, você vai precisar de pessoas. Então é você ter um time forte, todo mundo acreditar, trabalhar junto, ter um ambiente bom, eu acho que isso é fundamental agora. Legal. E eu queria que você contasse um pouco mais da BBM pra gente, né? Acho que é super relevante. O que a companhia é hoje no Brasil, né? Então uma empresa focada cada vez mais em diversificar serviços logísticos, né? End-to-end. Então eu queria que você contasse mais aí para o pessoal sobre a BBM, desde o surgimento até o momento atual, que momento que vocês estão, como é que está isso lá? Perfeito. Na verdade, quando a gente começou, a gente era mais uma empresa de contratos dedicados, e aí você tinha JSL muito grande, né, com contratos dedicados, e ela nem tinha tantos concorrentes grandes. E ali no dedicado a gente começou talvez, à medida que a gente cresceu, ser um dos principais, se não o principal concorrente da JSL. Paralelo a isso, a gente já começou a discutir muito o conceito end-to-end, né? O que é isso? Cara, eu conseguindo operar desde a matéria-prima até o cliente final, olhando a cadeia logística inteira, não olhando ela por partes, eu vou conseguir gerar uma solução melhor, né? E na prática a gente conseguiu isso muitas vezes. Quer dizer, às vezes eu vou com material inbound e volto outbound. Né? Eu vou juntando as cadeias. Estamos ligando a cadeia do intermodal com a cadeia do FTL, de lotação. A gente está gerando soluções diferentes justamente por olhar, ser mais holístico, né? Você olhar a cadeia como um todo. Para montar isso, a gente fez algumas aquisições, né? Primeiro a gente comprou as operações de rodoviária da Kianag no Brasil, que lá atrás foi a Transaish. E aí a gente traz uma equipe maravilhosa, cara, pessoas altamente capacitadas, de multinacional. 2 deles são diretores hoje, né? Então a gente conseguiu trazer um capital humano bem no começo. Aí, como eu falei, isso ajuda a gente conseguir alavancar. Porque não é fácil, cara, você crescer 400, 200 milhões no ano. Você precisa de gente e capacidade de processos para conseguir estruturar isso. Depois, na minha visão, a gente comprou uma das empresas, para mim, mais respeitadas do transporte no Brasil, que era a Translovato, né? Uma empresa aí com mais de 40 anos, processos muito firmes, um respeito gigante do mercado. Ali a gente já começou a figurar entre as 10 maiores, né? E realmente ter o respeito do mercado. Aí depois, para fechar o end-to-end, a gente buscou uma empresa no Centro-Oeste, que foi a Translag, e depois a gente compra a Diálogo, que é uma empresa de e-commerce, que era o boom ali do e-commerce devido ao Covid, e a gente conseguiu fechar a cadeia. Então, o principal objetivo mesmo é gerar a melhor solução para o cliente, e a gente faz isso olhando a cadeia inteira. E aí, André, você está contando essa sua história impressionante de aquisições da BBM. Vem mais por aí ou não? Cara, sim, a gente continua olhando bastante o mercado. Obviamente, a gente está no período de acomodação, né? A gente acabou crescendo muito rápido, até tem um ponto relevante disso. Ano passado a gente recebeu do Financial Times um prêmio sobre uma das 500 empresas que mais cresceram nas Américas, incluindo Estados Unidos e Canadá. E só para comparar, empresas que estavam com a gente de logística eram Uber e mais 3 transportadores startups americanas que cresceram muito rápido. Então, obviamente, o crescimento muito rápido desse, a gente já é uma das 3 maiores, como eu falei. Você precisa arrumar casa, melhorar processos, integrar as empresas. A gente está nessa fase, mas estamos olhando sim o mercado e vendo as oportunidades que a gente pode fazer para melhorar ainda mais nosso portfólio de serviço para os clientes. André, e aí, enfim, tua jornada profissional aí é super de sucesso, né? Acadêmica também, a gente vê isso, e eu acho que isso é super importante, é difícil encontrar, né, pessoas no teu cargo que tenham toda essa formação. Eu acho isso fundamental e acho isso um exemplo, né? Mas a gente sabe que nem tudo são flores, como se diz, né? Ou seja,
você deve ter passado por momentos difíceis também, né? E é isso que eu queria saber, assim, teve algum momento que você teve que repensar, né, a tua escolha profissional, ou seja, putz, por que eu estou aqui, como é que eu vim parar nesse negócio de logística? Teve algum momento assim ou não? Isso foi sempre tranquilo para você? Como é que é? Cara, de logística, de verdade, nunca. Eu nunca falei assim, ai, cara, eu não quero mais trabalhar com logística. Confesso que às vezes eu tenho até curiosidade de falar, cara, como é trabalhar no outro segmento? Porque eu acho que é tão difícil a vida do logístico, que eu tenho curiosidade de trabalhar em outro segmento para ver se realmente é mais fácil. E dizem que é, né? A maioria que sai fala isso. Então, talvez seja experiência, mas eu amo o que eu faço, de logística nunca. Mas, aí falando com um público gigante que está ouvindo aqui, eu acho que às vezes você precisa repensar a sua carreira também, né? Teve momentos da minha vida que eu olhei e falei, cara, eu acho que eu tenho que fazer diferente. Teve um pequeno tempo que eu fiquei na área comercial. De uma grande multinacional, eu já estava até como diretor lá. E eu resolvi dar um step back e voltar para a logística, e aquilo foi um downgrade ali em relação ao que eu estava fazendo, mas foi super importante na minha carreira. Eu acho que eu consegui até ultrapassar o que eu imaginaria ter feito se eu tivesse ficado onde eu estava, entendeu? Então, eu acho que às vezes você precisa repensar, mas não. E às vezes você paga um preço também, por exemplo. Quando eu estava nesse processo de dados logística de crescimento muito rápido, junto com o doutorado, teve uma época que, cara, eu ia trabalhava a semana inteira, sexta-feira, 8 horas da noite, eu pegava para estudar, e até sábado à noite, quer dizer, eu não dormia uma noite. Aquilo vai acabando um pouco com você, porque eu queria ficar com meu filho, e naquele momento meu filho era pequenininho, então eu tinha que me dedicar muito para conseguir terminar. Então são momentos difíceis, mas lá na frente, depois que você fez tudo, você vê que vale a pena, sabe? Eu acho que sem dedicação ninguém conquista nada. Com certeza o cara lá que está ganhando uma medalha olímpica, uma medalha pan-americana, ele também deve estar tendo um esforço gigante para conseguir aquilo. Então eu acredito nisso. Você paga alguns preços, mas lá na frente tudo vale a pena. Muito legal. E tem alguns dias assim que foram os melhores que você pode citar assim para gente, que te marcaram durante essa tua trajetória, não? Sabe, engraçado, Guapa, eu sou um cara das pequenas vitórias, assim, sabe? Eu gosto de celebrar, eu gosto de estar perto da equipe, eu gosto de motivar todo mundo, assim. Eu acho que a gente tem que comemorar muito. Eu não fico mirando grandes objetivos, assim. Eu acho que as pequenas vitórias te fazem chegar muito longe, né? Porque isso vai te motivando a querer cada dia mais. Você fica buscando algo muito longo, muito grande, as pessoas vão desistir no caminho, porque aquilo é muito desgastante. Então, cara, é óbvio que, assim, quando você recebe um prêmio tipo esse do Financial Times, você fala, cara, de certa forma, estou contribuindo para a história da logística. Acho que teve um outro evento, assim, pessoalmente falando, porque eu fui um dos empreendedores do ano. E eu nunca vi ninguém da logística ganhando um prêmio dessa relevância, assim, sabe? E aí, quando eu ganhei, e pessoas que eu admiro demais, assim, pessoas que eu acho sensacionais, vieram falar, pô, que impressionante, nunca ninguém da logística ganhou, tô feliz que você ganhou. Acho que nesse momento, eu acho que eu fiquei feliz por mim e por tudo que a gente acabou conquistando para o nosso segmento, entendeu? Então tem esses momentos, mas na verdade o que mais me motiva é assim, quantas pessoas você empregou na vida, sabe? Eu sei que são milhares. O que você construiu para melhorar a logística do Brasil? Eu acho que esses eventos sim ficam para a posteridade. Mesmo que não seja atribuído a você, sim, mas isso esteja num contexto de desenvolvimento do país, isso sim vale a pena. Uma coisa hoje que eu me envolvo demais, Guapa, assim, diversidade. E eu acho muito bacana. A gente tem feito algumas coisas. Eu completei agora 20 eventos de diversidade que eu faço. Eu chego, pego as pessoas que se dizem diversas e querem discutir sobre isso nas nossas unidades e converso com elas e pergunto. E nessas 20, todas falaram que o ambiente nosso na BBM é muito diverso e que elas sentem em casa que são totalmente respeitadas, sabe? Esse, para mim, é uma grande vitória hoje. Eu acho que a gente está fazendo história num ambiente que muitas vezes foi muito machista, que é do transporte, e você está virando uma empresa diversa e mesmo assim performando bem, fazendo as coisas bem, entendeu? Então, acho que essas coisas motivam sim. Boa. Eu gosto muito de falar que atrás de todo CNPJ existem CPFs. E, sem dúvida, compartilho com você também que, no final, é tudo sobre pessoas. E, o André, a gente fala muito sobre o gestor, né? Porque ao mesmo tempo que a gente, pelo que o Marco já me contou aqui, você gosta muito de ouvir as pessoas, né? Você mesmo falando aqui, relatando um pouco sobre diversidade, sobre o ambiente, enfim.
ao mesmo tempo, existe toda a responsabilidade de resultado, enfim. Como é que você equilibra isso na hora do trato com as pessoas no dia a dia? Cara, assim, como eu comecei de baixo, comecei lá em expedição, liberando jornal e não sei. Eu acredito de verdade que a verdade está na ponta, né? Às vezes aquele papo corporativo, aquelas discussões altamente estratégicas, precisa ver se aquilo está conversando com o que está acontecendo na ponta. Isso é uma preocupação muito grande, então eu realmente rodo muito, né? E uma coisa que eu acho que é super importante num executivo é a seguinte: poder muitas vezes ele corrompe, né? A pessoa vê, ela acha que ela tem poder, ela acha que ela muda o mundo. Mas na verdade aquilo é temporário, ela não é, ela está e representa aquilo, e aquilo não vai ser para a vida inteira. Então assim, eu acho que eu tive momentos na vida que me fizeram ser muito mais humildes e eu vejo o benefício que isso me trouxe, né? Então eu acho que a principal importância é a pessoa. Primeira coisa que um bom executivo tem que saber é o seguinte: ninguém faz nada sozinho, porque quanto mais você sobe, mais você depende das pessoas, né? Quando você tem uma empresa do tamanho da nossa hoje, que para serviço, uma empresa de quase 2 bilhões, é algo muito complexo, né? Com 5 mil e tantos funcionários, quase 90 unidades. Cara, para eu rodar as unidades, eu preciso de 1 ano e meio, né? Você chegar lá com calma. Então, assim, você não vai fazer nada sozinho. Então, você precisa de pessoas, você precisa desenvolver gente e ter gente capacitada para levar aquela estratégia. E como é que você faz isso? Com comunicação, né? Todo mundo na empresa tem que estar falando a mesma coisa, né? Todo mundo tem que estar na mesma esfera e buscando um objetivo comum. E eu acho que isso sim é o papel do líder hoje, principalmente de empresas muito grandes, né? O cara precisa ser inspirador. Ele precisa ter um objetivo que a pessoa da ponta, que é auxiliar de armazém, que o motorista entenda que aquele objetivo é o objetivo dele também. Isso é dificílimo, né? Mas esse sim eu acho que é o objetivo. Então, eu vejo assim o perfil da nova gestão, sabe? Uma pessoa que gera um objetivo, que gera uma motivação, né? Que chama um propósito hoje, que é uma palavra que é muito falada. Então, assim, que ele traga um propósito organizacional que todo mundo esteja afim de fazer aquilo. Eu acho que isso hoje é um pouco do que é mais moderno em termos de administração de pessoas. E você queria complementar, Thiago? Não? E puxando um gancho um pouco disso, né, André? Eu acho que como você começou lá, né? Você falou que acho que o termo logística nem existia ainda quando você começou a estudar lá o livro do Balu. E esse cenário mudou muito hoje, né? Então, assim, hoje eu vejo que a logística hoje é muito mais respeitada, entendida pelas pessoas que não são do setor, né? E acho que isso ajuda também a tocar uma empresa como a BBM, porque as pessoas se sentem mais reconhecidas, né, pelo que fazem. Mas a minha pergunta é, você acha que a gente tem um valor merecido? Né? O setor de logística é reconhecido da forma como deveria? Como é que você vê isso hoje no Brasil aí? Guapo, vamos separar as análises, né? Eu acho que assim, em termos de evolução, é impressionante, né? Você falar aí pouco mais de 25 anos, é impressionante. De um momento que ninguém nem sabia o que era, para hoje todo mundo falar logística, né? Outro dia, já tem tempo isso. Eu estava vendo um jornal, falou a logística do salão de cabeleireiros. Virou um termo tão normal que tá falando lá do cabeleireiro, a logística, a pessoa e o cabeleireiro comentando, não, minha logística não é tão boa assim. Então, assim, isso é sensacional. Ver o que aconteceu, por exemplo, com o que você construiu com a Mundo Logística, né? Sem rasgação de seda, mas é verdade, né? De onde estava 10 anos atrás, o que é hoje. Pô, você bateu 120, 140 mil seguidores. Quer dizer, você já tem um público gigante que segue a sua empresa e tudo que você construiu. Então, isso é muito gratificante. E as próprias empresas de logística cresceram muito, né? O tamanho que chegou JCL, Sequoia, BBM hoje, fora as multinacionais, né? E isso é muito relevante e mostra o desenvolvimento do setor. A outra análise é que quando a gente compara com indústrias que podem ser e são até menores que a gente e que têm um poder econômico muito mais forte, a gente vê que tem muito a caminhar, né? Assim, talvez um evento muito ruim, que foi a greve dos caminhoneiros, levou para o público em geral a importância da logística. Porque às vezes você só dá valor quando você perde, né? E ali naquele momento o pessoal começou a falar, nossa, parou tudo, eu estou sem abastecimento, precisamos da logística, né? Volta a logística. Tanto é que no Covid, se você olhar, das profissões que foi totalmente liberada foi a logística, né? Então essa conscientização eu acho que
que já existe, mas falta muito poder político e força econômica no nosso setor ainda. Isso precisa evoluir muito e depende de nós, das pessoas que vivem da logística, de estar defendendo isso, das pessoas do Congresso entender que a logística é importante, emprega milhões de pessoas e que esses milhões de pessoas vivem disso e que eles também precisam dar poder político para a logística. Eu acho que esse é um caminho que vem sido feito na Abralog, na ABOL, duas que eu sou conselheiro, e também em outras entidades como a NTC, que também estão trabalhando nesse sentido, que é super importante. Mas eu acho que dá para aumentar muito mais pela nossa relevância, pela nossa importância no PIB, essa relevância que a gente tem política e econômica no país. Legal. Eu acho incrível. Eu sempre comento que eu não sei como é que vocês fazem logística no Brasil. Eu sou uma empresa de mídia, né? Eu não estou na rua com um caminhão, nada disso. Porque é incrível assim a complexidade, infraestrutura, né, Thiago? Questão tributária. As jabuticabas que só existem no Brasil. Né? Essas coisas que a gente só vê por aqui, né, André? Então é incrível mesmo. Mas aí eu queria entender também de você a tua opinião sobre tecnologia, né? E até o nosso patrocinador, a NSTEC, enfim, que trabalha com isso e que eu acho super importante. Mas como é que você vê a utilização da tecnologia no setor, né? Você considera que ela é subutilizada ou a gente utiliza adequadamente? Como é que você avalia as tecnologias para, por exemplo, utilizar nas operações da BBM? Como é que você vê isso de forma geral aí? Copa, assim, indo nos fundamentos da administração, né, adaptando para o nosso setor, eu acho que tem 3 entes que são fundamentais. Pessoas, já falamos aqui, né? O segundo é processos, e aqui a gente tem um baita problema no Brasil, porque brasileiro odeia seguir processo, a gente é criado para não seguir processo, né? Isso para um segmento de engenharia, porque logística é engenharia, né? As pessoas esquecem, mas logística é engenharia, né? Na minha opinião, a pessoa tem que se habilitar para trabalhar com logística porque ela é. E nesse aspecto, processo é fundamental. A gente tem uma dificuldade muito grande de ter uma população. Todo auxiliar de armazém, todo mundo da operação sabe um jeito melhor de fazer do que aquilo que o cara estudou 10 anos para fazer, entendeu? Então isso é muito interessante. E o terceiro ente dessa pirâmide, vamos chamar assim, é controles e tecnologia, né? Controles e sistemas. E esse ente tem se tornado cada dia mais importante, né? Como hoje, um problema lá atrás era o seguinte, como principalmente grandes transportadoras e no fracionado no e-commerce, se trabalha com um número muito grande de conhecimento de transporte, então os sistemas eram muito lentos, né? E aqui eu vou dar mais um passo para trás, que é o seguinte, provavelmente o Brasil é o único país do mundo que você tem 2 logísticas. Você tem a logística física, que é normal, que todo lugar tem, Estados Unidos tem, Europa tem, tudo tem. E o segundo é a logística fiscal. Né? Você tem que levar um saco de conhecimento para passar num posto fiscal e carimbar, e agora a maioria deles já é digital isso, mas assim, a gente está na idade da pedra em relação a esse sentido. Então, sem sistema, sem automatização e sem gerar velocidade, você não consegue operar de uma forma produtiva, né? E os clientes cada dia estão mais exigentes, tanto em nível de serviço quanto em relação a custo. Então, a automatização, o processo tecnológico, a sistematização do processo, ela é fundamental. Então, assim, o futuro passa por isso, né? Eu acho que a gente está numa fase agora que, por exemplo, a TOTVS, que tem um grande projeto com a gente, a NSTEC e tantas outras, está na fase de construir suas novas plataformas de nova geração, né? E, por exemplo, no caso da TOTVS, a gente é sócio deles, está construindo junto essa plataforma. Então, a gente está nesse momento da história, né? De realmente agora a gente fazer sistemas robustos que vão sustentar a logística do futuro. E sem isso, provavelmente, poucas empresas vão sobreviver, né? Porque você vai ter uma tendência a ser muito mais ágil e mais produtivo, trabalhando com bastante tecnologia. E associado a isso, uma coisa que eu estudei bastante, que é a otimização, é você começar a usar a matemática para gerar melhores soluções, né? Isso é muito difícil, pouca gente faz no Brasil, né? Mas é uma coisa que também pode ajudar demais para que a gente tenha uma logística mais competitiva e mais ágil. André, acho que como todas as empresas que faz bastante fusões e aquisições, a gente sabe, que nem você próprio disse, você comprou uma Translovato com 40 anos. Cara, 40 anos de história, de processos, de maneira das pessoas fazerem as coisas, né? Da cultura, que depois veio a cultura da BBM, tal, e aí, de fato, como que você está fazendo essas coisas se falarem? Que deve ser bem difícil.
Acho que eu estudei há um tempo atrás que uma das maiores dificuldades, mais do que fazer o M&A, é o pós-M&A. Como isso é tratado? Cara, eu vou começar pelo fim aí da sua pergunta. Exatamente porque quando você faz uma aquisição, você vai pagar um valor econômico por aquilo. Então, a empresa que está comprando, e normalmente esses modelos matemáticos, você já deve ter visto, eles são de crescimento e desenvolvimento da companhia. Então, quando você compra uma empresa, você tem que fazer ela gerar valor, ela tem que ir crescendo e melhorar do que ela está. Só que aqui no Brasil, se você pegar a história das integrações, a quase maioria absoluta perdeu o valor, né? Que daí é o inverso. Você pagou numa empresa que ela nem vale aquilo que você pagou e você estava com expectativa que ela crescesse. Então, a integração, principalmente no ramo logístico, é um fator fundamental e histórico que a gente precisa ter foco. No nosso caso específico, foi engraçado, porque assim, a primeira empresa que a gente comprou, a BBM não era uma grande empresa, e a gente comprou as operações de uma multinacional gigante. Então o cara eu lembro, eu ficava muito preocupado. Porque o cara saiu de um shopping lindo e maravilhoso, aqueles escritórios de cinema, e foi para um galpão de armazém, né? E os caras gostavam, cara, assim. Mas foram aqueles que gostavam, aqueles que gostam de logística, tudo. Então, assim, esse foi o nosso primeiro desafio e deu muito certo, porque a empresa também era menor, estava todo mundo muito perto. Segundo, aí a gente compra a Translovato, a BBM já era bem maior, mas a Translovato tinha um tamanho muito relevante porque era a BBM ali, era quase 60%, 70% da companhia. Então eu brinco que é quase um choque de transatlântico, né, em termos culturais, tudo. E uma cultura muito enraizada e forte, como você mesmo falou, Thiago. E ali foi uma grande surpresa. Assim, eu pessoalmente fiquei os 3 primeiros meses na Lovato, que era uma empresa que eu gostava muito do segmento, que eu conhecia bastante, que é de onde eu vim, que era do fracionado. Então eu fiquei ali, a gente teve uma mudança cultural, tiveram algumas pessoas, poucas, não se adaptaram àquilo, a gente acabou fazendo algumas poucas modificações, mas ela conseguiu entrar rapidamente no nosso modelo de negócio, e aí vem o grande ponto, Thiago. Eu acho que assim, a cultura se transforma. Então não é a questão de imperialismo. Eu tenho a cultura BBM e vou aplicar a cultura BBM na Translovato. Não é. Você tem a cultura BBM e tem a cultura Translovato. Qual vai ser a nova cultura que é a integração dessas duas, né? A BBM vai melhorar em umas coisas, a Lovato vai mudar algumas outras e a gente vai evoluindo junto, né? Todas as pessoas ficam? Não, isso é fato, né? Porque alguém gostava do ex-dono, alguém gostava daquela cidade ser o centro do processo, ou daquelas pessoas fazendo. Então, assim, esse processo é um processo de acomodação que eu já vivi várias vezes, sendo adquirido e adquirindo. Depois vem outro desafio, que é você integrar empresas no período de Covid, que você não tinha presença física. Muitas coisas estavam em lockdown, avião praticamente você não conseguia viajar, e você tem que integrar. Também foi uma dificuldade que a gente enfrentou e a gente não conseguiu fazer no modelo parecido, por exemplo, como era da Lovato, de ficar lá dentro, de fazer, e também foi uma experiência bacana. E por último, no nosso caso, que foi adquirir a Diálogo, que era basicamente uma startup, né? Uma cultura de startup, que eu adoro, por sinal, né? Mais ou menos isso aqui que a gente está vivendo. Acredito que seja a NSTech também, essa cultura de jovialidade, de rapidez, tudo. Então, hoje eu vejo a Diálogo com boa parte da cultura dela, mas tendo que transformar algumas. E o legal é que eu vejo a BBM ficando mais jovem também, as pessoas um pouco mais descoladas, você vê a cultura se transformando. Agora, tudo no fim passa pelo respeito às pessoas, né? A pessoa tem que se sentir respeitada, ela tem que saber que aquela cultura dela é respeitada, e esse processo de transformação é natural. Ontem eu estava discutindo isso com um gerente super importante que a gente tem, e estava falando, cara, calma, as coisas vão acontecer, né? Olha o tamanho da empresa que você está, olha a pista que você ganhou para decolar, e as coisas vão mudando no passo a passo. Eu acho que isso é natural, e a gente precisa ter paciência e respeito às pessoas, que tudo acontece. Deve ser um processo difícil, principalmente para as pessoas que estão na empresa que é adquirida, né, André? Porque o cara já não sabe o que vai acontecer comigo, eu vou continuar, não vou, enfim. E penso que esse é um processo muito difícil de lidar, né? Como é que é para vocês lá essa questão de gestão de pessoas, assim? Você disse que muitos alguns, né, executivos continuaram, cresceram, enfim. Vocês aproveitam essas pessoas que estão lá? Vocês chamam outras pessoas de mercado? Como é que você lida com isso? Cara,
o primeiro ponto numa integração, e que eu respeito muito, a gente chama de 100 dias, que na verdade às vezes são 90, às vezes são 110, que é aquele período de incubação que você não vai mudar nada. Aí como é que a gente faz? A gente tem uma equipe da empresa que está adquirindo, nesse caso a BBM, e tem uma equipe da empresa que está sendo adquirida. E essa equipe multidisciplinar trabalha junto, vendo o que é melhor de cada uma, entendendo as companhias e criando novos processos. Depois desse passo de 100 dias que a gente chama, vem a etapa de você criar um organograma junto. E aí, como a gente trabalha com unidade de negócio, a gente respeita a unidade. A Translovato hoje é a unidade fracionado, que tem um diretor que é o Josei. Então, assim, que ele está tocando a Translovato. Mas ela continua tendo a identidade dela, algumas características, e aí sim a gente vai integrando processos, né? E à medida que você integra o processo, que ele melhora, ela acontece naturalmente, as pessoas nem percebem. Falar, na verdade, que as pessoas muitas vezes não percebem. Se aquele processo rodou bem, ela já vê aquilo como novo, vê aquilo funcionando, ela nem esqueceu, ela já esqueceu que aquilo lá atrás era uma coisa diferente. Então a gente trabalha mais ou menos dessa forma. Não deixa de ser desafiador. Mas o que eu acho bacana é que a gente nunca perdeu o valor, né? Nós compramos empresas que elas mantiveram e aumentaram o seu valor. Isso é super importante. Legal. Eu queria fazer só uma última observação aqui. O André lá no começo falou de respeito ao setor, né, André? E eu queria deixar registrado aqui que isso é muito verdade, né? Há 3 anos atrás, André, a gente se encontrou num evento e o André disse assim: "O Guapo, e aquele prêmio que vocês faziam foi desativado?" Eu falei, foi desativado. Vamos retomar. Eu falei, vamos retomar? Não, vamos retomar, né, André? Enfim, hoje a gente está indo para o 3º ano, né, do prêmio BBM de Logística, onde a gente premia projetos no setor, né? E é muito legal. E assim, essa questão da importância ao setor é tão grande que a BBM é a patrocinadora do prêmio, não se envolve nas avaliações, né, André? A gente já teve concorrentes ganhando prêmio, né? E isso é muito bacana. Então, assim, eu rasgo seda mesmo para o André, ele sabe que eu admiro ele bastante. Mas, assim, esse prêmio é super importante para o setor, né, André? Então, queria te agradecer pelo apoio ao prêmio e saber também o que você acha, o que você viu nesses 2 anos aí de prêmio. A gente está indo para o 3º, né? Cara, eu acho que, primeiro, assim, uma logística forte, todo mundo que vive de logística se dá bem. Então, assim, se eu tenho um concorrente meu que está indo super bem, eu fico muito feliz. Porque ele está criando uma área maior e lá na frente, de alguma forma, isso vai voltar para cá. Então, assim, isso é uma coisa super importante. Eu acho que as novas gerações estão ensinando isso para a gente. É nítido no meu filho, que tem 15 anos, nas pessoas da idade dele, assim, eles trabalham conjuntamente, né? Isso é muito legal. Então, assim, eu acho que incentivar a logística, fazer uma logística grande, quando um concorrente meu ganha um projeto legal, parabéns. Eu acho que o grande mérito do prêmio é seu, a credibilidade que você criou na revista, e eu acho que uma coisa legal que a gente fez, aí eu ajudei um pouquinho também, foi de trazer os melhores caras acadêmicos do mercado para avaliar, né? Você tem pessoas sensacionais ali, eu não vou falar nomes para não esquecer de um que vão ficar magoados comigo, mas assim, a gente trouxe, sem nenhuma dúvida, a melhor banca de logística que já tinha sido criada no Brasil. Isso é um baita diferencial, porque qualquer pessoa normal que vive de logística vai ter o seu trabalho sendo avaliado por pessoas altamente desenvolvidas academicamente e algumas também profissionalmente. Então, assim, isso é uma grande oportunidade. Eu acho que por isso que a gente consegue ter tanta credibilidade e tanta gente querendo ganhar, né? É até uma brincadeira comigo, você. Tem gente que liga pra nós, pra mim, eu queria ganhar. Eu falei, cara, faz um bom trabalho e reza. Porque eu e o Guapo não influenciamos. Não tem influência. Nada. É que lá na BBM mesmo, pode ser um dia que a gente libere, mas assim, nunca ninguém participou, porque eu acho que nesse começo não faz sentido. Talvez quando tiver mais maduro, hoje não faz sentido nenhum, mas a gente concorre aos outros. E aí a mesma coisa, faça o melhor trabalho, a gente ganhou alguns prêmios esse ano aí, faça um bom trabalho que você vai ganhar, acho muito legal. É isso mesmo. Então, e o prêmio ganhou uma relevância muito grande, né, André? A gente está tendo aí por ano de 300 a 400 projetos. Então, o pessoal da banca tem bastante trabalho para fazer, mas todos gostam bastante. E acho legal citar esse exemplo, né? Porque a gente no começo do nosso papo aqui, a gente falou muito sobre relevância do setor da logística. Eu acho que aqui está uma iniciativa de como uma empresa pode inferir para projetar o setor para o país. Né? Eu acho que sem dúvida a gente deveria ter mais iniciativas como essa, que de fato são iniciativas que a gente une o setor em prol a uma causa.
Eu acho isso muito legal e parabéns aí, André, pela iniciativa. Para nós, e por exemplo, você tem o prêmio Startup lá. Cara, tem várias empresas que ganharam ou ficaram nos 3 primeiros aí, que estão fazendo um trabalho muito legal, né? Você também dá voz para algumas empresas que nunca teriam voz, né? Isso é muito legal também, né? Daí o cara fala, não importa o meu tamanho, se eu fizer um trabalho brilhante, eu vou ser reconhecido, né? Eu acho isso muito legal e muito democrático, que a gente precisa cada dia mais de mais democracia. Muito legal. Lembro do primeiro ano, a gente teve o vencedor do Prêmio Inovação. Não foi uma empresa de tecnologia, não foi uma empresa grande e estava concorrendo com gigantes, assim. E ele ficou muito impressionado que ele tinha ganhado, mas enfim, ele tinha uma solução para amarração de pallets que era totalmente inovadora e ganhou. Né? Então, assim, não tinha nada a ver com tecnologia. Isso agora, assim, para a gente refletir um pouco, né? Vocês imaginam que agora a gente conversando aqui, deve ter alguém que está escutando a gente e está acordando de madrugada, tal, que está sonhando a fazer algo, né? E assim, isso aqui mostra, fala, puta, olha, gente, tem lugar que vocês podem vir, pode bater, pode mostrar o trabalho, que vão ser vistos. Eu acho que essa é a mensagem aqui da mesa. É isso aí. Bom, André, então agora a gente vai para um quadro que a gente chama de Dicas e Impressões. E aí eu vou te fazer algumas perguntas aí. Vamos lá. Primeiro... Eu tô com uma curiosidade aqui. Diga. Eu sei que o cara gosta de basquete. Gosta. Né? Vitória ou Vila Velha? Não, cara... Na verdade, eu sou de Santos, mas passei minha juventude toda no Espírito Santo. Eu joguei no Libanês, que é em Vila Velha. Eu comecei lá jogando... Falando estadual, e depois fui pro Saldanha, que é em Vitória. Então eu joguei nos dois. Eu fiquei no meio do caminho porque eu joguei nos dois. Agora, hoje o que eu faço é acompanhar meu filho, cara. Domingo eu tava lá em Mogi vendo ele jogar. Hoje eu me realizo através do meu moleque jogando lá. Essa é a minha história de basquete. Joga. Ele tá disputando aí o estadual. Tá indo super bem, por sinal, mas vamos lá. Bacana. Vamos lá, então. Não, vai entrar o pai coruja aqui, vai sair do foco aqui. Mas vamos lá. André, dica de um livro. Cara, eu acho que agora, por tudo que a gente falou aqui também, eu acho que, não sei se vocês já leram, Plataforma Revolução da Estratégia. Cara, é um livro genial, né? Ali você começa a entender como as coisas estão mudando e como a tecnologia, um volume brutal de dados, pode ajudar você a fazer coisas totalmente diferentes, né? E aí conversa totalmente com otimização, com pesquisa operacional. Então, esse livro, falando de coisas contemporâneas agora, que pode ajudar as pessoas a ver o futuro de uma forma diferente, talvez seja uma indicação que vai mudar a cabeça de muita gente aí. Boa. Uma personalidade que te influenciou aí durante a carreira? Putz, cara, agora você vai me dar um tempo, então. Ou algumas, vai. Vai, tá bom. Acho que o primeiro chama César Augusto Garcia, eu não tenho nem mais contato com ele. Ele era um cara muito comercial, eu era aquele engenheirão clássico, assim, sabe? Ele me ajudou muito, ele não imagina quanto, assim, mas... eu era um cara mais introvertido, né? Até o Thiago tá falando isso também. Eu era, e com ele, assim, eu me desenvolvi bastante. Foi um cara muito importante. Eu sei que muitas coisas que eu faço foi graças ao desenvolvimento que ele me proporcionou. Cara, não dá para falar, talvez nesse caso seja o maior de todos, Francisco Megali. Cara, era o presidente da Atlas quando eu entrei lá. Um cara muito humilde, genial, assim, um cara muito inteligente. E ele sempre trabalhou muito com fatos. Chegava lá para conversar e falou, cara, não quero opinião, quero número, quero fato. E assim, combinava muito com o meu jeito de pensar. Falou de número. Aí combinava muito com o meu jeito de pensar. Então ali eu me adequei muito rápido. Fora, assim, um caráter impressionante, uma pessoa brilhante, assim. O Fran é um grande amigo, uma pessoa que eu vou levar no meu coração a vida inteira. O Lauro também, que é primo dele. O Lauro é sensacional. O Lauro consegue falar o que ele quiser para você e você sai rindo da sala dele, cara. É impressionante. A habilidade que ele tem de botar todo mundo trabalhando junto, essa parte mais política, assim. O Lauro é um cara sensacional em dar confiança para as pessoas, falar a verdade, criando um ambiente bacana. É um cara sensacional. E agora na BBM foi bem diferente, porque a gente tem uma estrutura de governança muito forte, né? Eu não vou conseguir falar todas as pessoas, mas assim, falar de alguns poucos. O Antônio Robleski, cara que tem uma história na logística aqui do Brasil e da região muito bacana. E um cara, assim, que adota você, que tá do seu lado, é uma pessoa fantástica, acho que ele é uma pessoa muito importante. O Camões, que é o dono do Stratos, a controladora da BBM. Cara, um cara brilhante, assim.
cara com uma cultura geral gigante, um cara muito sofisticado, que entende muito de mercado e tudo, e também consegui aprender muito com ele. A Inês, que foi presidente de banco, também está no nosso conselho. Então, assim, hoje a gente tem muito mais pessoas que essas 3 que eu falei, mas tem um time todo. E por último aí, eu não vou falar o nome de todos também, mas a gente aprende muito com a equipe, né, cara? Assim, trabalhar hoje com a equipe que a gente trabalha... Nossa, eu tenho ali os diretores executivos nossos, todos eles. Você tem a oportunidade de conviver com pessoas que têm uma história muito legal, não só em logística, como em outros segmentos, e aprender com eles, a gente trabalhar junto, é muito bacana. Então, acho que todas essas pessoas, com certeza eu esqueci dezenas e centenas aqui, mas ajudam você a ser uma pessoa melhor e se desenvolver mais. Bacana. Você tem uma frase preferida que está escrita na parede do teu escritório, assim? Como é que é? Cara, acho que não aguento mais eu falar, que eu falo muito essa frase, mas assim, acho que é no pain, no gain, cara, assim... Se você não se dedicar, não se sacrificar, você não vai ganhar nada. Você não vai ganhar nada, entendeu? Eu gosto muito dessa frase, assim, porque ela me motiva, cara. Ela me motiva, assim, sabe? Quando tá difícil, ela vem na minha cabeça e fala, cara, vai vir alguma coisa boa aí, sabe? É super importante. Tá bom. André, e por último, um conselho aí que para quem tá começando e que um dia quer se tornar presidente da BBM... Que conselho você tem para dar para esse pessoal que está começando agora na logística? Cara, acho que a primeira coisa é se prepare, né? Não é uma crítica, mas é um fato, é uma constatação, assim. Eu vejo essa geração, às vezes, querendo chegar lá no topo muito rápido, sabe? E, na verdade, muita gente chega, pouquíssima gente se mantém, né? Eu conheço várias pessoas que têm um projeto bacana. Pouquíssimas têm mais de um, né? Como eu sei gente que chegou em patamar muito alto, elevou seu custo de vida e depois nunca mais conseguiu sustentar aquilo, foi até pior para a família dele. Você entendeu? Então, assim, eu acho que não é discutir chegar lá. É discutir chegar com consistência. E eu acho que para isso você tem que se preparar e se esforçar, nada de graça. E tudo aquilo que você está passando dificuldade, tudo aquilo que está se fazendo desenvolver, está te preparando para algo maior lá na frente. Entendeu? Então, acho que esse ponto é importante. Segundo, né, cara, dedicação, não tem jeito, você precisa se preparar e paralelamente querer se dedicar seu tempo, fazer. E ali por último, cara, você se dedicou, você está preparado, é você administrar, tratar todo mundo muito bem, ser uma pessoa muito honesta, trabalhar para o bem coletivo, que você vai se dar bem. Se tiver esses 3 fatores, você é uma pessoa do bem, que trabalha para o bem dos outros, que ajuda as pessoas, você está preparado e se dedica, você vai chegar lá. Pode demorar um pouquinho? Pode, mas você vai chegar lá. Acredite nisso, porque isso vai acontecer. Muito legal. André, em nome da equipe aí da NSTech, da Mundo Logística, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Não tenho dúvida de que a tua história é inspiradora para muita gente do setor, né? E já falei, mas eu também, você é um cara que eu admiro demais, então para mim é uma felicidade te receber aqui. Então, obrigado. Thiago, obrigado pela companhia. Eu que agradeço. Demais. André, já de longe, acompanhando a história da BBM e o que vocês vêm fazendo, já era de muita admiração. Agora a admiração pelo André, pela história, enfim, que não só acho que pela acadêmica, né, e profissional junto, que eu sei que é muito difícil de andar as duas e, de fato... mais do que percorrer é fazer coisas acontecer durante a jornada, né? Isso muito legal. Tenho mais um fã aqui. Se o Marco era, você ganhou 2 aqui, então. Thiago, obrigado, foi um prazer te conhecer, foi muito bacana a gente estar aqui falando hoje. E é recíproco, né? Você sabe, né, Guapa? É recíproco. Vamos dar um abraço pro Vasco aqui também, né? Que ele, no fim ele tá patrocinando aqui tudo. É um cara que eu gosto muito, um abraço pro Vasco. E parabéns, cara, muito legal. Foi muito descontraído, tô muito a equipe aqui de apoio também. Obrigado aí, todo mundo ajudando isso a acontecer. Cara, foi muito legal estar aqui, obrigado. Até a próxima. Valeu, André. Valeu. Bom, para quem está nos acompanhando aí, obrigado pela companhia. Lembrando que nós estamos no Spotify, no Deezer, em outros agregadores de podcast, além do YouTube. E até o próximo episódio.